Você sabia que os gregos estabeleceram as bases sobre as quais grande parte da civilização e da cultura ocidentais foi construída? Muito bem, esse é o assunto do vídeo de hoje. Quando nós pensamos na sociedade ocidental, temos que levar em conta a história dos gregos, porque através da sua história, eles estabeleceram as bases para a constituição da sociedade como a conhecemos hoje aqui no Ocidente. Vamos fazer um relato então, vamos fazer um passeio histórico a partir da origem das cidades gregas e depois vamos falar um pouquinho sobre as condições políticas e também a identidade da cultura grega. No período homérico, que foi da Idade Obscura, conhecida como Idade Obscura, do século X ao século IX a.C., não havia polis e nem cidadania. Como que era estruturada então a sociedade grega? Eles eram estruturados através de unidades sociais fundamentadas na propriedade do nobre, na casa do nobre, onde tinha o nobre como figura central, a mais importante, e também tinha as pessoas cujo destaque social se dava por conta da relação que ela estabelecia com o nobre. Portanto, tínhamos os TTs, pessoas que eram trabalhadores que vendiam sua mão de obra e viviam uma situação precária, e tinha os escravizados, que eram pessoas que viviam nas casas e participavam da gestão. Tinha uma pequena diferença entre aqueles que trabalhavam nas casas e trabalhavam fora dela. Então, a partir desse entrelaçamento, essa inter-relação entre eles, se estabelecia então a unidade social lá daquela pequena unidade social que se chama oikos. A procura, a forma de subsistência do oikos era baseada na autossuficiência. Esse era o ideal, autossuficiência. Onde o comércio lucrativo era condenável e também quase que inexistia o comércio que existia era rudimentar e é baseado também nas trocas, justamente para suprir a necessidade de algo que estava faltando na unidade social dos oikos. Existia o trabalho artesanal, que na sua maioria era feito por mulheres, mas também tinha um trabalho artesanal itinerante, mais especializado, como metalurgia e medicina, que era feito também pelos demiurgos, que eram artesãos itinerantes. Ora, como qualquer sociedade, mesmo pequenininha, tem também crises, e estabeleceu-se uma crise na história dos oikos, né, das unidades sociais, antes da formação das cidades gregas. Foi por conta da terra e da superpopulação, também má exploração do solo, divisão desigual das propriedades, também a questão da monopolização do poder em torno do nobre, poder militar e poder político. E para piorar a situação, os TTs neoescravizados puderam reivindicar nada, afinal de contas, a autoridade da aristocracia era feita pela exaltação da genealogia, na qual eles relacionavam essa genealogia com a ideia de serem filhos dos deuses, parentes dos deuses, genealogias divinas, tinha aquele caráter divino às suas lideranças. Essas pequenas unidades sociais, denominadas de oikos, que eram uma mais familiar, extensão familiar, elas deram lugar à polis grega no século VIII e VI a.C., que também eram pequenos, maiores do que o oikos, mas pequenos estados independentes, chamadas de polis. Polis, no caso, significa cidades-estados. E a constituição das cidades-estados era chamada de terra cívica, ou seja, incluía a cidade e o campo, uma unidade entre cidade e campo, um conjunto, né? Não como a divisão cidade como conhecemos hoje, que cidade é uma coisa, zona rural e o campo é outra coisa. Lá não, a unidade se dava com o campo e a cidade, isso se chamava de cidade-estado, ou seja, a polis. Nesse ambiente, então, proporcionou-se a ideia de concretude dos cidadãos. O que é isso? Significa que a cidade é o lugar onde se concretizava a cidadania, onde se usufruía de toda a cidadania. Então tinha um espaço para isso, né? Então era a polis. Essa polis era nomeada pelas comunidades. Não era somente o nome da cidade pela localização, mas pelos seus cidadãos. Por exemplo, em Atenas não chamava a polis de Atenas, era a polis ateniense, ou os espartanos, ou os coríntios, né? Toda essa essência da polis estava ligada ao sentido de compartilhar as mesmas normas e crenças. E aqui está um legado para hoje. As cidades elas se reúnem em torno dessa ideia,
onde todos tentam ter o mesmo sentido, mesmas ideias, ter as mesmas normas, crenças, de forma que eles possam estar juntos, né? Isso dava sentido de unidade e de pertencimento. Então, na cidade que dava a concretude, a materialidade do sentido abstrato de cidadão, ou seja, cidadania não é só uma coisa abstrata, era uma coisa que se realizava na prática e ali na concretude da cidade. Portanto, a polis se definia não somente pela sua estrutura ou um grupamento de pessoas, mas ela tinha que ter uma base sólida. E uma das coisas sólidas que tinham na polis é que ela era definida pelo local das assembleias, onde definia o poder das comunidades. O poder era coletivo, mas ele era compartilhado na reunião das pessoas em assembleia. Então a assembleia representava o local do poder, da concretude dos cidadãos, o poder da comunidade. Como havia dito anteriormente, a polis tinha condições arquitetônicas. Aristóteles chegou ao ponto de dizer que para se concretizar, para se entender uma polis ou uma cidade-estado grega, ela tinha que ter saúde, defesa, adequação política e beleza. São 4 elementos. Além disso, tinha como objetivo a autossuficiência. Nessa polis, então, era preciso entender que tinha que cuidar do cidadão, onde ele tinha que viver plenamente a sua vida, né? Dando todas as bases para que ele tenha condições de viver essa vida, e então ele podia desenvolver outro aspecto relacionado às cidades gregas, que é a importância da religião. A religião ocupava um papel central, inseparável da política, além de estar inseparável das atividades comerciais, né? Na polis existiam os deuses gregos, que eram adorados pelos cidadãos gregos. Os rituais eram realizados pelos magistrados, não pelos sacerdotes. Tamanha a importância da religiosidade, então os magistrados realizavam os rituais sagrados. Mas ainda, quando chegou o momento em que essa polis ficou muito grande, foi importante que se transmutasse a justiça familiar para a justiça comunitária. O que significa isso? Na justiça familiar, a aristocracia usava da sua autoridade para impor certas leis, costumes, julgava certas situações, baseado na sua convicção pessoal. Então, por certo, subjetiva. Isso dava margem para muita irregularidade, muitas injustiças e beneficiar apenas a aristocracia em detrimento da população em geral. A população passou então a reivindicar direitos. Então, como ela fez? Primeiro, ela reivindicou que as leis fossem claras, que pudesse ter leis que pudessem de maneira ser compreensível a todos. Então, passou-se a exigir que essas leis fossem codificadas. Então, passou-se a ter a codificação das leis, e essa codificação permitiu então que todos tivessem acesso à legislação. Dessa maneira, qualquer julgamento, qualquer defesa, julgamento de causas pudesse ser claramente resolvidas de modo que todos ficassem satisfeitos. E a partir da codificação das leis, todo mundo começou a exigir direitos, porque somente através da codificação de leis acessíveis é possível conhecer os seus direitos e solicitar e reivindicar. Começou a ter várias reivindicações, várias revoltas também nesse momento, porque houve muita injustiça também, que nós vamos ver daqui a pouco. Também nós desenvolvemos aqui uma reforma hoplítica. O que é isso? É o desenvolvimento do espírito comunitário. O hoplita era o soldado cidadão, ou aquele que estava lutando para proteger a cidade ou para conquistar novas terras. E esses soldados, né, eles trabalhavam de forma compacta. Eles juntos faziam um grande bloco, na qual, com escudo, eles protegiam o que estava à sua esquerda, um protegia o outro, de forma que todos ficavam protegidos. E outro grupo, nas fileiras de trás, colocava suas pontas das lanças para frente, avançando em bloco em caso de guerra, de conquista. Isso se chama falange. Essa forma de lutar deu sentido, deu pertencimento, deu mais aproximação, de forma que desenvolveu um espírito comunitário nas sociedades gregas. E esse espírito comunitário deveria ser, e espero que seja, a condição para a constituição dos nossos relacionamentos sociais, nossas inter-relações sociais. Bom, então, essa lógica de cidadania também deu margem para entender a não cidadania de populações que chegaram por causa do crescimento, vindo de outros lugares, em forma de escravos, né? E também através das conquistas, e houve então a invenção da moeda para propiciar nesse momento, então,
um crescimento da cidade que exigiu isso. A invenção das moedas deu um sentimento cívico, porque deu unidade, todo mundo comercializava na mesma moeda, normalizou a vida social, organizou a vida social, não feito só de trocas, mas de trocar por moedas, deu independência política da polis, mas, em compensação, havia também a concentração das terras, né? O dinheiro, né? A concentração das terras promoveu o endividamento de pequenos produtores que passaram, então, a sofrer, né? E quando eles tinham insolvência, não conseguia pagar as suas dívidas, seus débitos, eles passaram a ser escravizados. E aí ficava um ciclo vicioso que ficava crescendo a dívida e se tornava interminável. Isso exigiu uma redistribuição de terras e o cancelamento de dívidas. E esse cancelamento de dívida foi feito pelo legislador Solon, que ele aboliu essa ideia de dar parte da produção para fazer pagamento, resgatou os atenienses e ainda anulou os débitos, né, da polis, dos cidadãos que estavam endividados, e ele proibiu a escravidão por dívida. Por isso, pessoal, a gente percebeu como a experiência grega formatou a nossa experiência como cidadania, como pensamento ocidental, né? Isso promoveu, de certa forma, um avanço para constituir a nossa sociedade, onde nós temos leis codificadas, nós temos o espírito comunitário, nós temos nossa moeda, nós temos a concretude dos cidadãos na nossa cidade. Esse é apenas um dos legados gregos e nós vamos continuar em outro momento. Tem muito mais elementos para a gente continuar. Essa é apenas a primeira parte. Se você gostou desse vídeo, assista de novo. Se você gostou muito, compartilhe com os colegas, se inscreva no nosso canal e dá um like para que nós possamos manter esse espaço de crescimento e entendimento da nossa sociedade e de cada um de nós. Obrigado, grande abraço, até mais. Valeu!